Oi pessoal, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai inverter um pouquinho do que a gente falou. Como assim inverter? Em todos os exemplos que a gente falou até agora, a gente usou aquele que os alunos desenharam uma reta, marcaram lá os pontos 0, 100 centímetros, 200 centímetros, 300, 400 centímetros e viram o carrinho indo em direção do 0 ao 400. Agora a gente vai inverter o movimento do carrinho. A gente vai fazer ele vindo do 400 para o 0. Meu Deus! Talvez dê um nó na cabeça, mas se a gente fizer tudo com calma e prestar bastante atenção, a gente vai conseguir resolver isso. Bora lá? Então a apostila nos apresenta esse gráfico, mostrando que no tempo 0, o carrinho estava na posição de 400 centímetros. Conforme o tempo foi passando, a posição foi diminuindo. Então no tempo 10 estava em 350, no tempo 40 estava em 200, no tempo 80 estava na posição 0. E aí ele pede para a gente preencher essa tabela com os principais valores. Então, vamos usar aqueles mesmos valores das outras tabelas. A gente usou 400, 300, 200, 100 e 0. Então, no espaço 400 estava no tempo 0. No espaço 300 estava aqui no tempo 20. Lembrando sempre que a unidade de medida está aqui na tabela, então centímetros e segundos. No espaço 200, então na marca de 200, estava no tempo 40 segundos. E no espaço 100, estava no tempo de 60 segundos. E o carrinho só chegou na marca 0 em 80 segundos. Então, dessa forma, a gente consegue preencher a tabela, que aí está colocando na letra A do exercício. Na letra B do exercício, está pedindo para a gente representar isso na forma de um desenho. Então, eu vou fazer o desenho aqui em cima, para a gente já poder utilizar ele nos próximos exercícios. Tudo bem? Então, eu vou fazer o desenho aqui e a gente vai preencher esse desenho juntos. Pessoal, então aqui eu coloquei o carrinho indo na direção contrária do desenho que o professor e os alunos fizeram. Então, se a gente considerar, pessoal, que aqui seria a marca de 400 centímetros, o carrinho ele começa aqui, nos 400. Depois, qual vai ser a próxima marca? Vai ser os 300 centímetros. Depois, quando ele continua se movimentando, vai ser aqui nos 200, 100 e 0. Ele vai terminar lá na marca do 0 centímetros, que é como se eles estivessem usando a mesma marcação que fizeram no chão, só que em vez do carrinho ir nessa direção, ele está vindo nessa direção. Agora o tempo. O tempo ele começou a marcar quando o carrinho chegou aqui no 400. Então o T0 é igual a 0 segundos. Depois que ele andou 100 metros, aqui no marca do 300, olha, ele está nos... Nossa, que letrinha horrorosa, professor. Aqui nos 20 segundos. Depois, na marca dos 200, ó, tá aqui nos 40 segundos. Depois, 60 e por último, 80 segundos. Então aqui foi uma outra forma da gente representar esse movimento, que está indo na direção contrária, no sentido oposto da orientação da trajetória. Então a trajetória está indo para cá, só que o movimento está no sentido oposto. E aqui a gente representou de 3 formas, no gráfico, na tabela e no esquema. Aí tem uma pergunta aí. Como você pode perceber, a cada 20 segundos o carrinho se desloca 100 centímetros no sentido oposto ao da orientação da trajetória. É possível concluir que ele está em movimento uniforme, ou seja, que a sua velocidade é constante? Será que é? É sim, gente. Por quê? Para o mesmo período de tempo, para cada 20 segundos, ele tem o mesmo deslocamento. Então, a cada 20 segundos, desloca 100 centímetros. 20 segundos, desloca 100 centímetros. 20 segundos, desloca 100 centímetros. Então, sim, é um movimento uniforme. Vamos ver isso numa tabela e num gráfico, pessoal, para a gente enxergar bem como que esse movimento é uniforme, só que ele é um pouquinho diferente do que a gente viu, mas ele ainda é uniforme. Pessoal, então aqui eu escolhi alguns deslocamentos para a gente calcular qual o intervalo de tempo que esses deslocamentos levaram, para a gente calcular a velocidade do carrinho nesse exemplo, tudo bem?
O primeiro deslocamento que a gente vai ver é o deslocamento entre o ponto 0 e o ponto 1. Aqui, pessoal, dá um nozinho na cabeça, por quê? Sempre, sempre, sempre o deslocamento vai ser o final menos o inicial. Então aqui é o deslocamento entre o 0 e o 1. O 0 é o inicial, o 1 é o final. Então, qual que é o valor final? O valor final aqui é 300. Então vai ser 300, que é o valor final, menos o valor inicial, que é 400. 300 menos 400 vai dar menos 100. Então aqui é uma variação negativa. Não sei se vocês lembram, mas em algum dos vídeos eu falei de um exemplo da prova. Então você tirou 70 e aí no segundo bimestre você tirou 90. Então a variação de um bimestre para o outro foi positiva de 20, porque foi de 70 para 90. Agora, se daí no terceiro bimestre você fala, ah não, tirei 90, nem vou estudar mais direito. Aí você tira 60. Você não estudou, a sua nota foi para 60. Então do segundo para o terceiro bimestre, a variação foi entre 90 para 60. O valor final foi 60. 60 menos o valor inicial, que foi 90, vai dar menos 30. Então a sua variação foi negativa, você perdeu nota. Então aqui, nesse caso, o valor inicial é 400 e o valor final é 300. Como é final menos inicial, vai ser 300 menos 400, vai dar menos 100 centímetros. Esse foi o deslocamento. O intervalo de tempo é a mesma coisa, só que aqui, como está indo para lá, o tempo está aumentando, né, da direita para a esquerda. Então vai ficar 20 menos 0 vai dar 20. Para calcular a velocidade, a gente pega o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Como o deslocamento foi menos 100, a gente divide por 20, a velocidade vai ser menos 5 centímetros por segundo. Vamos fazer isso com os outros deslocamentos e os outros intervalos de tempo? Eu coloquei entre o 1 e o 2, entre o 0 e o 3, entre o 0 e o 4. Vamos fazer? Então aqui a gente está entre o ponto 1 e o ponto 2. Então o final é o ponto 2 e o inicial é o ponto 1. Então 200 menos 300 vai dar menos 100. Esse é o deslocamento. Aqui é o tempo. 40 menos 20, que é o final menos o inicial, vai dar 20 segundos. Então, a velocidade média, menos 100 centímetros, dividido por 20 segundos, dá menos 5 centímetros por segundo. Vamos fazer o próximo? Pessoal, mesma coisa. Aqui a gente está vendo a variação de espaço entre o ponto 0 e o ponto 3. Então, o final é 100 e o inicial é 400. 100 menos 400, final menos inicial, vai dar menos 300 centímetros. E a variação de tempo, o tempo final é 60, o tempo inicial é 0. 60 menos 0, 60 segundos. Para a gente calcular a velocidade, a gente divide o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, menos 300 dividido por 60 vai dar menos 5 centímetros por segundo. Agora, vamos fazer o último. Pessoal, deslocamento entre o ponto 0 e o ponto 4, entre o primeiro e o último agora mesmo. Então, no começo era 400, no final é 0. Como é final menos inicial, 0 menos 400, o deslocamento foi de menos 400 centímetros. Aqui o tempo inicial é 0 e o tempo final é 80. Final menos inicial, 80 menos 0, 80 segundos. Então, velocidade média é o intervalo, é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, menos 400 dividido por 80 vai dar menos 5 centímetros por segundo. Pessoal, vocês viram que a velocidade foi a mesma em todos os deslocamentos que a gente analisou? Teve variação da velocidade? Não. Então a gente pode afirmar que esse é um movimento uniforme. Pessoal, então o que significa esse menos? Esse menos está relacionado com o sentido na orientação da trajetória. Por exemplo, a orientação é essa daqui lá no exemplo. Então, eles marcaram de 0 a 400 para a direita. Se o carrinho está indo para a esquerda, ele está indo na orientação, no sentido contrário da orientação. Então, a orientação é para a direita, ele está indo no sentido contrário, está indo para a esquerda. Então, por isso que fica negativo. É como se numa avenida, numa rua, um carro estivesse dando ré. Ele está indo no sentido contrário.
da direção do fluxo daquela rua. Então é isso que significa o negativo. Agora vamos fazer o gráfico para a gente ver e ter certeza de que esse é um movimento uniforme? Vamos lá. Pessoal, então aqui nós temos um gráfico mostrando a relação entre a velocidade e o tempo. A velocidade em centímetros por segundo e o tempo em segundo. Se a gente pega lá no 20 segundos, que é o tempo 1, quando o carrinho passou por aqui, ele estava a qual velocidade? Estava a menos 5 centímetros por segundo. Quando o carrinho estava a 40 segundos, estava aqui, passou no ponto 2, em 40 segundos, qual era a velocidade dele? A velocidade era a mesma, a velocidade era menos 5 segundos. Aqui, no ponto 3, né, quando o carrinho passou a 60 segundos. Quando deu 60 segundos, o carrinho estava a qual velocidade? Menos 5. Pessoal, aqui eu não fiz todos, fiz só alguns dos pontos, mas o que a gente pode observar? Que houve variação? Não. A gente pode ligar, pessoal, esses pontos? Sim, nós podemos. Por que nós podemos? Porque esse é um movimento uniforme. A única diferença é que a velocidade é negativa, porque o movimento está no sentido contrário da trajetória. Tudo bem? Pessoal, essas foram as nossas aulas sobre a velocidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entender. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário. Nós vamos ter as aulas ao vivo para vocês tirarem dúvidas, então conforme vocês forem assistindo, vão anotando o que vocês entenderam, o que não entenderam, para a gente poder entender bem esse conteúdo. E aguardem, porque não vai ficar simples desse jeito não. No próximo módulo vai dar uma complicadinha. O que acontece será quando essa velocidade varia? Mas isso é um assunto para o próximo módulo. Então pessoal, tchau e até a próxima.